Boa noite, turma. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de vocês, Técnicos em Agropecuária. Meu nome é Eliette e hoje nós iremos estudar sobre fitossanidade, tá? Interessante falar é que é muito bom saber também e informar a todos que o ano de 2020 ficou considerado o ano da fitossanidade, ou seja, o ano que nós devemos nos preocupar cada vez mais em proteger as plantas, o ano de cuidar da saúde das plantas, certo? Isso é muito importante. E para começar a nossa aula de hoje, eu irei colocar um vídeo bem pequenininho que vai falar um pouco da importância e o porquê de trabalhar fitossanidade com o curso de vocês. Você vai descobrir o que é a fitossanidade, a relação entre a saúde das plantas com a saúde do ser humano, com a proteção ao meio ambiente e até com a economia. Fiquem ligados. Olá, eu sou o professor Luciano, biólogo e mestre em ciência animal, e você está no canal Gerando Raízes. O ano de 2020 foi proclamado como da fitossanidade pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Essa é uma ótima oportunidade para discutirmos sobre a saúde das plantas e sua relação com o combate à fome e à pobreza, com a proteção ao meio ambiente, com o desenvolvimento econômico e com a saúde do ser humano e dos animais. Fitossanidade é um conjunto de ciências que estão relacionadas à saúde vegetal. Engloba o conhecimento sobre as doenças das plantas, suas pragas e as técnicas aplicadas na produção agrícola, desde agrotóxicos a modificações genéticas. Todo esse conhecimento pode ser aplicado para a redução de pragas, aumentando assim a produtividade das culturas e reduzindo a chance de perda de biodiversidade, especialmente quando pensamos em defensivos agrícolas, que são prejudiciais não só ao ambiente, mas também ao ser humano. Segundo o levantamento da ONU, as pragas e as doenças das plantas prejudicam gravemente as florestas e são responsáveis por perdas de até 40% nas culturas alimentícias no mundo todo a cada ano, causando, além disso, perdas bilionárias nos cultivos e nas receitas econômicas. Para que as perdas, tanto ambientais quanto socioeconômicas, sejam evitadas, o Plano de Ação do Ano da Fitossanidade prevê a mobilização de governos, de indústrias, dos cientistas e da sociedade civil para incentivar a inovação científica, reduzir a propagação de pragas e também criar ações permanentes para a proteção da biodiversidade. Tudo isso para atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável. Aqui no Colégio Geração Raízes, trabalhamos com o cuidado das plantas desde o ensino infantil, com o nosso projeto Horta, no qual os alunos são responsáveis pelo plantio e o cultivo de hortaliças. Com isso, temos certeza de que eles compreendem a relação entre a saúde das plantas e os benefícios tanto para o meio ambiente quanto para a nossa vida. Caso tenha alguma dúvida ou alguma sugestão de conteúdo, envie para nós uma mensagem no e-mail que está na descrição. Curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. Muito obrigado por assistir até agora. Eu sou Luciano, biólogo, mestre em ciência animal, e nos vemos em breve. Muito bem, pessoal. Eu acredito que vocês gostaram do vídeo, porque esse vídeo ele vem informando que a fitossanidade para nós é muito importante, porque as plantas elas são úteis para a nossa saúde. Nós nos alimentamos constantemente. O mundo, depois da primeira, da segunda revolução industrial, pessoal, mudou muito o comportamento das pessoas. Houve o êxodo rural. Assim, houve a diminuição de produtos que eram produzidos na área rural. Como todos sabem, depois da primeira e da segunda revolução industrial, as pessoas começaram a migrar
da área rural para a área urbana. Sendo assim, elas começaram a trabalhar em outras coisas, como por exemplo, trabalhando nas fábricas, nas empresas, como operários. Aí, quem ficou na área rural ainda teve que lidar com as pragas, tá? Com as produções que eram perdidas pelo avanço de pragas no momento. Ainda tivemos também Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, as quais os países envolvidos gastaram muito dinheiro com armamentos bélicos, daí não investiram no meio rural, não investiram na saúde das plantas. Então, o pequeno agricultor, as pessoas que trabalhavam com a agricultura naquele momento, sofreram muito. Então, no início do século XX, surgiu a ideia da fitossanidade, ou seja, de alguém se preocupar também não só com a saúde do trabalhador, mas com a saúde das plantas, porque cuidando das plantas, as produções das pessoas iriam aumentar. O pensamento era diminuir a fome no mundo, tá? Será que realmente diminuiu a fome no mundo? Então, produzindo mais, a ideia das pessoas que começaram a ter os pensamentos voltados para a fitossanidade era o avanço da diminuição da fome no planeta Terra, tá bem? Nós vamos falar sobre várias pragas que atingiram o nosso planeta, como essa pandemia atualmente está matando pessoas. Muitas pragas atingiram plantações e plantações no mundo todo e levaram muitas pessoas à fome, à miséria, tá? Então, vamos aqui para o nosso slide, tá bom? Onde nós vamos trabalhar um pouquinho aqui sobre a fitossanidade. Pouquinho não, muito nós vamos trabalhar. A fitossanidade, meus amores, eu aproveitei esse slide aqui de um professor chamado Arthur Ferreira, do IFPA de algum lugar, IFPA do Tocantins, se eu não me engano. Então, olha só. Houve também, como eu falei para vocês, da Revolução Industrial, da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Houve também, pessoal, o avanço, o número de pessoas que começaram a aumentar no nosso planeta Terra, entendeu? Aí nós temos essa tabela aqui, onde o número de indivíduos está por milhões. Em 1650, haviam 470 milhões de habitantes no nosso planeta. Em 1750, 689 milhões de habitantes. Por volta de 1900, já estávamos a 1 bilhão e 500 milhões de habitantes. Por volta de 1950, nós já estávamos com 2 bilhões e 500 milhões. Por volta do ano 2000, olha só o aumento que nós tivemos, 6 bilhões 185 milhões de habitantes no planeta Terra. Imagina-se que por volta do ano de 2025, nós teremos 8 bilhões 303 milhões de habitantes no nosso planeta. Então, daí você imagina que diminuindo as pragas, diminuindo as doenças das plantas, nós teremos mais alimentos. Até porque, aumentando o número de pessoas no nosso planeta, pessoal, nós teremos que produzir muito mais, tá? Se hoje nós já nos preocupamos que a produção ainda é pequena, o número de habitantes que existe no planeta Terra, imagine por volta de 2025, 2030, 2040, tá? Continuando aqui, vamos lá. Dona Eliette. Tem a teoria de Malthus, 1798. O aumento da população vezes a produção de alimentos. Esse moço, ele era muito preocupado com a questão de que, aumentando a quantidade de pessoas no planeta Terra, teria também que aumentar, é óbvio, o número de produção, o crescimento da produção de alimentos.
Se vocês observarem nesse quadro aqui, você vai perceber que a produção de alimentos estava pequena em relação à quantidade de pessoas que estava passando fome naquela época. Já estava, por exemplo, em 1650, olha o número de pessoas. Em 1750, já por volta da primeira Revolução Industrial, aumentaram muito mais pessoas. De 1900 para cá, pessoal, o número de habitantes no planeta Terra tem sido crescente, um crescente assim de modo acelerado. Então, quanto mais produzimos, melhor para diminuir a fome das pessoas. Embora eu discorde que aumentando a produção de alimentos, a fome no mundo diminui, porque a fome no mundo é uma questão mais de, digamos que uma questão política também. É uma questão política que não está sendo bem cuidada. Deveriam inventar uma ciência para diminuir realmente o egoísmo dos seres humanos, para que a produção de alimentos realmente chegue até as pessoas que estão passando fome, né? E não só ao mercado econômico. Vamos continuar com a fitossanidade aqui. O desafio: população em 2007, 6 bilhões e 500 milhões de habitantes. Eita, olha só. Em 2050, estão prevendo que nós teremos já 9 bilhões e 500 milhões de habitantes. Área cultivável per capita, ou seja, em 1966, deveria ser, digamos que 1,3 bilhões na pobreza, 800 milhões desnutridos. Isso aqui é o que se imagina, né? A pobreza, a desnutrição. Aí, qual é o nosso desafio? Dobrar a produção na mesma área de 1,6 bilhões de hectares com sustentabilidade em 2050. Aí, eu me recordo que desde quando eu era criança, já há muito tempo, falam em reforma agrária. Porque a reforma agrária tem que acontecer, que é para todas as pessoas terem direito à terra, para poderem produzir seus próprios alimentos e poder sobreviver vendendo o que produziu. Porém, pessoal, essa reforma agrária, até hoje ela não chegou no Brasil, né? Falam-se muito nisso, já falaram mais. O MST sumiu, o Movimento dos Sem Terra sumiu. Atualmente eu quase não ouço mais falar em MST em lugar nenhum, nem nas caixinhas de fósforo quando eu compro. E no passado a gente ouvia muito falar, reforma agrária, aumento da população está crescente, então temos que colocar a reforma agrária para funcionar, e assim as pessoas poderem trabalhar na sua própria terra, mas infelizmente isso eu ouço falar, mas não está sendo colocado em prática. Então esse desafio da sustentabilidade até 2050, eu acredito que pode ser que aconteça, é claro. Eu espero que aconteça, mas eu acho muito difícil. Então, a evolução da safra de grãos no Brasil. A evolução da produção de grãos, a produtividade, a preservação. Todo mundo tem que lembrar que hoje em dia você pode utilizar a sua terra, mas você tem que ter limite, tem que saber o que vai fazer, o que vai plantar, como vai plantar, o que você pode derrubar. Então, hoje em dia não está bagunçado. Infelizmente ainda tem pessoas que ainda passam por cima, quebram todas as regras, todas as leis, todas as resoluções. Aí, o crescimento necessário na produção de grão até 2020, até o nosso ano aqui. Então, você vem observando que de 1995
O azul aqui é a produção necessária e o vermelho a produção estimada, ou seja, o que é que se espera e o que é que aconteceu realmente. Então, a produção aqui necessária foi boa, até o momento está sendo crescente, né? Não retrocedeu em nenhum momento. O aumento da produção de grãos, maior superfície explorada, uso mais intensivo de fertilizantes, métodos de cultivos mais eficientes, cultivares melhoradas, proteção vegetal mais eficiente. Isso tudo faz com que o aumento da produção de grãos seja mais eficaz. Os danos em produção agrícolas, na África, 24%, na Ásia, 25%, Europa, 15%, América do Norte, 17%, América do Sul, 19%. Aí esse 19% ainda está ligado aqui, 30,3% insetos, 23,6% plantas daninhas e 46% patógenos. Ou seja, aqui nós já começamos a observar como que está a nossa América do Sul. Os cuidados que estão deixando de ser tomados para a saúde das nossas plantas. A importância da fitossanidade. Uma questão muito importante, a fitossanidade, pessoal, é que é um conceito utilizado para classificar a proteção de plantas ao ataque de pragas e doenças que atingem a sua saúde. Esse conceito, pessoal, ele foi criado lá no século XX, como eu falei no início, antes mesmo do desenvolvimento das primeiras técnicas para solucionar e prevenir essas condições prejudiciais para a lavoura. Daí eu volto a falar para vocês, a fitossanidade sempre teve um objetivo, cuidar da saúde das plantas. E na época a ideia era, cuidando das plantas, a rentabilidade aumenta, a produção de alimentos aumenta. Porém, o objetivo central aí era extinguir a fome do mundo. Infelizmente ainda não foi extinta a fome no mundo, tá, pessoal? Eu gosto de ficar repetindo porque é um tema muito interessante. Aí a importância da fitossanidade, evitar doenças, evitar pragas, plantas invasoras, tá? Aí vamos ver aqui, história da fitopatologia. Eu vos feri com vento abrasador e com ferrugem as vossas hortas e vinhas. Ao olivais e figueirais comeu a lagarta, e vós não voltaste para mim, diz o Senhor. Amós 4:9. É bíblico, não é isso? Aí nós tivemos um período místico, a cárie do trigo causada por fungo, período da predisposição, período etiológico, esse povo do nome difícil aqui, né? Debere, Milarge, aí a cauda de bordaleza, com certeza criaram essa cauda aqui para jogar em alguma erva daninha, alguma coisa que estava fazendo mal para uma planta. O pastel, aí o período atual. O que é doença de planta? É o mau funcionamento de células e tecidos dos hospedeiros que resulta da sua contínua irritação por um agente patogênico ou fator ambiental e que conduz ao desenvolvimento de sintomas. O mau funcionamento pode resultar em dano parcial ou morte da planta ou de suas partes. Aí nós temos aqui o patógeno, o hospedeiro, o ambiente, que no caso geram a doença. Sintomas e sinais.
interessante também, pessoal, é como que a fitossanidade é útil para a agronomia, para os técnicos que trabalham com agropecuária, porque vocês vão trabalhar com as plantas, com os animais. Então, essa questão está relacionada com a proteção das plantas, não é isso? Graças à fitossanidade é que várias tecnologias de tratamento foram desenvolvidas para aumentar a rentabilidade e o tempo de vida de diferentes plantações, tornando a relação entre o homem e os produtos agrícolas ainda mais satisfatórios. Você estudando essa disciplina, você vai observar através da tua visão, vendo uma planta que está sendo atacada por uma vassoura de bruxa, por um fungo, algo parecido, você vai perceber. E você percebendo, você vai poder ajudar alguém que está ali e que de repente não tem esse conhecimento. No caso, os técnicos, né? Os técnicos vão orientar as pessoas, os pequenos produtores rurais ou mesmo os grandes produtores que precisarem do teu auxílio. Então, voltemos aqui na os sintomas, né? Como eu falei, vocês, a partir do momento que vocês conhecem os problemas que são causados, as doenças que causam a morte de uma planta, ou como é que o povo fala? As doenças vão se espalhar entre as plantações. Então, você vai poder orientar essas pessoas vendo os sintomas. Olha só, os sintomas aqui, sintomas e sinais. A exteriorização da doença, ou seja, quando você percebe, você já pode ajudar alguém a sanar aquele problema. Aí, sinais, o próprio patógeno ou uma de suas estruturas. Aí, a vassoura de bruxa do cacaueiro, o cancro cítrico, o mosaico da abobrinha. Então, são sinais que um técnico em agropecuária, estudando a fitossanidade, vai perceber. A partir do momento que você vê uma folha nessa situação aqui, você vai perceber. Quando você perceber a vassoura de bruxa aqui no cacaueiro, você vai poder ajudar alguém a reduzir os danos dessa doença, dessa praga. Aí as doenças abióticas e as doenças bióticas. Desse lado aqui, você pode perceber, pessoal, que o que está acontecendo aqui é por causa do sol, do vento, da seca. É algo abiótico, ou seja, não faz parte do organismo ali da planta. Porém, desse outro lado aqui, você já observa que com certeza é algo biótico, algo da natureza aqui, do meio em que essa planta está. Algo que talvez veio do solo, veio da água que foi colocada e que fez mal para essa planta. Ou seja, existem as doenças abióticas e as doenças bióticas. As que fazem parte do ecossistema e as que fazem parte da natureza mesmo, do sol, da água. Por exemplo, essas aqui, elas são abióticas, tá? Foi causado pelo excesso de calor, talvez, por causa do excesso de frio, por causa do excesso de vento. E já aqui não, de repente foi um fungo que se apossou aqui, olha, que veio do solo, e assim sucessivamente. As epidemias no mundo. A requeima da batata. Na Irlanda, 1845, 80% danos, 2 milhões de mortos e 1 milhão de emigrantes. Ou seja, como eu falei para vocês, quando tem uma grande epidemia, tanto faz nas plantas, ou uma pandemia como agora, e começam a morrer pessoas. Nesse caso aí foi uma epidemia que proliferou, digamos que uma praga nas batatas. E na Irlanda, como a maioria dos países muito frios, as pessoas se alimentavam muito de batatas, na Alemanha, tá? Na Itália. Então, assim, se vocês forem pesquisar, vocês vão perceber que nessa época, era uma época que o pessoal estava saindo ou entrando em guerras, e o investimento nesses países eram pequenos,
E com essa grande praga nas batatas, muitas pessoas morreram de fome e muitas pessoas também tiveram que sair do seu local de origem e ir para outros lugares procurando alimentos, tá? Em busca de alimentos. Então eu vou deixar vocês agora com um outro vídeo para a gente poder debater um pouco mais sobre a fitossanidade, certo? Fala galera do canal Aprenda Aqui, cheguei mais uma vez e hoje vou falar para vocês sobre Revolução Verde. Roda a vinheta, produção! Então, gente, hoje a gente vai falar sobre a competência de número 6 no Enem. Competência 6, exatamente. Nós vamos falar sobre a Revolução Verde e nós vamos abordar essa tecnologia na vida do homem, certo? Isso é uma coisa muito importante para o Enem, porque ele vai cobrar de vocês essas relações entre o homem, a natureza e os seus efeitos na sociedade. A Revolução Verde, ela parte do princípio da Segunda Guerra Mundial, quando o mundo passou por um cenário muito interessante. É um período de muitos problemas econômicos e que as duas grandes potências mundiais, elas precisavam resolver uma situação que atingia especialmente a Ásia e o... atingia a Ásia e a África subsaariana. A pergunta do momento era uma só: como acabar com a fome? Dessa maneira, os Estados Unidos tentam resolver essa questão de uma forma muito simples: trazer para o campo uma solução prática que pudesse ampliar a produção de alimentos em um espaço menor e com o menor tempo possível. Isso seria o início daquilo que nós chamamos na geografia de Revolução Verde. É o passo que a produção de alimentos vai ser ampliada de forma bem acelerada e vai tentar sanar um problema que o capitalismo estava enfrentando naquele momento. Essa solução que os Estados Unidos propõem parece uma coisa muito simples. Para os americanos do norte, era basicamente trazer para o campo aquilo que existia de mais moderno naquele momento dentro das indústrias. O que seria fazer com que as máquinas da primeira, segunda revolução industrial fossem implantadas no campo, com a função de adaptação para a produção de alimentos. E isso faria com que o campo produzisse mais e resolvesse parcialmente ou integralmente o problema da fome mundial. A chegada das máquinas ao campo vai permitir uma mudança no processo de produção. Vai iniciar um processo de chegada de computadores, pessoas mais qualificadas, que nós chamamos de técnicos agrícolas, e uma mudança no perfil de trabalho do campo, aumentando a produção, reduzindo o tempo e também modificando todos os custos. É aí que nós falamos de produção de uma agricultura moderna. Exatamente isso, uma mudança no modelo de produção agrário mundial. As mudanças que o campo passou a receber foram bem objetivas e claras. A primeira coisa que ocorreu foi a troca dos homens pelas máquinas, bem como foi modificado a presença de equipamentos agrícolas, máquinas novas, como os tratores, passaram a operar nesse campo. Isso foi ocorrendo e muitas coisas foram sendo modificadas de forma muito rápida e o homem precisava acompanhar essa mudança. Nascem também equipamentos como a irrigação e a fertilização química. Esses produtos vão visar a garantia do plantio e do lucro que vai ser inserido no campo, produzindo mais, rápido e com a certeza de que você vai ter a produção que você desejou. A decisão mais polêmica e importante dessa época é a inserção dos produtos denominados transgênicos. Na verdade, são produtos que receberam algum tipo de modificação na sua cadeia de DNA, com o objetivo de melhorar esse produto, acelerar a produção e garantir que ele tivesse a possibilidade de alimentar essa população faminta dos países mais pobres do mundo a um preço mais reduzido. No Brasil, esses produtos chamam muito a atenção. Olha, o Brasil é o país que mais cresceu a produção de transgênicos nos últimos anos.
Só entre 2015 e 2016, essa produção no Brasil aumentou em 11%. Cabe destacar a soja, o milho e o algodão. São os produtos que têm maior produção transgênica no Brasil, sendo que a soja já ultrapassa a marca de 94% de produtos transgênicos dentre os plantados no país. Veja bem, isso faz parte da sua alimentação e é importante você conhecê-los. A partir da chegada da modernização ao campo, foi necessário criar um método para poder controlar tudo isso. Esse método aí vai ser conhecido pelo nome de agronegócio. Agronegócio nada mais vai ser do que a junção entre o campo, a indústria e a cidade. Tudo isso vai se unir. O agronegócio ele propôs ao campo algumas mudanças. Trouxe para o campo os insumos, a forma intensiva de produção, que significa dizer produzir 100% no espaço total, não desperdiçar nada do que você vai produzir, confinar os animais para aumentar a produção. Daí nasce a história da criação confinada, gado preso, animais em gaiolas e o máximo de produção que você puder ter daquele espaço. Também trouxe a ideia de utilização de profissionais cada vez mais qualificados, médicos veterinários, técnicos agrícolas, implementos de todo tipo que pudessem ser colocados no campo, foram colocados para serviço da produção de alimentos. Isso vai permitir realmente uma grande mudança no campo mundial. A monocultura, ou seja, a produção de um único produto, passou a ser inserida em todos os países que adotaram esse modelo de produção. Isso não é diferente do Brasil. Aqui no nosso país a gente percebe que a região sul, a região centro-oeste, parte da Amazônia e parte do Nordeste brasileiro já se renderam a esse modelo de produção. E nós nos transformamos em um país agroexportador. Passamos a ter grande parte do nosso PIB sendo produzido no campo, sendo que nós temos grandes clientes, como o caso da China, Estados Unidos e até mesmo a Rússia, que fazem parcerias com o país para comprar produtos alimentícios que abastecem as suas grandes populações. Isso é o agronegócio. O lucro é garantido pela grande capitalização da economia. É isso aí, galera! Chegamos ao final de mais uma aula. Não esquece de deixar seu like. Tá com dúvida? Deixa aqui no comentário pra gente. Segue a gente, inscreva-se no canal e aprenda aqui.